Gênesis capítulo 39, versículo 19. Eu queria falar nessa noite, administrando na prisão. Administrando na prisão. Tanto eu e a Wayne, nós somos formados em administração. A gente teve um período, e vindo para cá, a gente estava até conversando no carro com os meninos sobre nossa faculdade. E a gente vai aprender algumas coisas lá. A gente traz para a vida sobre gerenciamento, sobre planejamento, né? Sobre o que a gente tem que fazer para administrar atividades que é cotidiano do nosso trabalho. E um dos desafios que Deus coloca na nossa vida é de administrar na prisão. O que é isso, Paulinho? É quando a gente conhece um pouquinho da história de José. Gênesis 39, 19 diz o seguinte: ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Se você pudesse ter uma máquina no tempo, eu sei que isso é coisa de criança, mas é uma notícia essa semana interessante de um cara que falou que a viagem no tempo é possível, que o tempo é relativo. E realmente o tempo é relativo para nós seres humanos, para Deus não é. Deus é atemporal. Você sabia que Deus pode olhar para Davi e falar assim: Davi, estou com saudade de você. E Deus está no tempo de Davi? Você sabia disso? Que Deus fala assim: nossa, estou com saudade de Abraão. Ele vai lá e vê o tempo. Para Deus, Deus não está preso a tempo nenhum. Então o tempo para a gente é. Então sabe, essa notícia é interessante e eu gostava de viajar nesse negócio. Eu ficava imaginando, e eu sei que se a gente tivesse uma máquina no tempo, você ia visitar o tempo de Jesus. Eu tenho certeza disso. Ou que você ia visitar Davi. Com certeza a gente ia querer isso. Mas também tem um personagem na Bíblia que eu sou assim muito voltado para a sua história, que é José. José é um desses personagens, e às vezes quando a gente fala personagem parece fictício, mas essa história é impactante. Uma coisa que essa semana eu tenho refletido é como o poder da palavra de Deus tem perdido o efeito na vida dos crentes. Tem perdido. A gente olha essas histórias aqui na Bíblia, a gente fala assim: ah, nossa, como se fosse uma história da cuca sem cabeça, aliás, da mula sem cabeça, né? Da cuca, do curupira. É uma coisa, é uma lenda. E, gente, nós estamos perdendo a influência bíblica na nossa vida. E a gente tem que apegar a palavra de Deus, porque existem fases na nossa vida que a gente tem que se comparar aos homens e mulheres de Deus da Bíblia para a gente aprender a passar a situação. Então, falando sobre José, eu queria compartilhar com vocês o poder da palavra de Deus que consola, orienta e corrige. Eu sei que sempre é uma promessa minha de não demorar, mas agora é sério. Eu não vou demorar na pregação. A gente vai terminar esse culto mais cedo. Eu queria compartilhar isso porque todo ano eu gosto de fazer isso, ficar um mês sem pregar na igreja. É uma coisa que isso quebra muita coisa na nossa vida, a gente para sentar. Então esse mês nós ouvimos tantos testemunhos, pessoas para compartilhar a palavra de Deus. Enquanto a gente está sentado, e até lá no grupo, lá na reunião de casa em casa, eu passei para as pessoas falarem. Então eu fui refletindo sobre o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria contar sobre a vida desse homem que marcou e marca até os dias de hoje. José vai aparecer na Bíblia com 17 anos, gente, 17 anos de idade. E esse jovem, ele é um homem de Deus. É um homem sem milagres, não era guerreiro e que tinha traumas não resolvidos na vida. Quando a gente pensa assim, nossa, eu queria conhecer homens de Deus lá da Bíblia, a gente pensa em Moisés, a gente pensa em Elias, mas em José a gente não vê nenhum milagre. A maioria de nós sofre com a síndrome dos não milagres, sabia disso? A gente atrela pessoas de Deus com pessoas que fazem o quê? Milagres acontecer.
Eu digo para você, nem sempre. Quem é pregador então sofre isso aí, mas é muito, gente. A gente vê pregadores pregando e as pessoas sendo tocadas por Deus, e quando você prega e parece que nada acontece, te dá um sentimento assim de incompetência, de que você não é chamado. E José é esse homem. José não é um guerreiro. José não teve que lutar no braço, não foi valente como Davi. E ainda por cima José tinha traumas não resolvidos na vida dele, que vai percorrer toda a sua história. Parecendo os crentes de hoje em dia, né? A gente está sem milagre, a gente tem traumas para ser resolvido, e diante das batalhas a gente se torna minúsculo. Então essa mensagem é para você. Quando nós falamos de José, o que mais me atrai na vida de José é o caráter desse homem. O caráter de José é inegável. Gente, a vida de José é só ladeira abaixo. José caiu num buraco, jogado pelos irmãos. Depois José foi jogado na prisão. José só foi caindo na vida, e a gente sempre espera subir. E José tinha esse sonho, que não era o sonho humano, não era comum, era um sonho de Deus, um propósito de Deus. Quantas pessoas estão carregando aqui sonhos que foram gerados por Deus na vida? E às vezes a gente acha que para chegar lá no topo a gente tem que subir. Não, às vezes a matemática de Deus é o contrário. Quanto mais José descia, mais ele estava próximo de chegar lá no topo. Então algumas pessoas falam assim: cara, eu estou lá embaixo. Então pode ser que você está próximo de chegar no seu objetivo. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos 3 coisas que eu quero ter na minha vida. Eu, Paulo Henrique, quero ter. Eu quero ter compromisso, eu quero ter paixão e serviço. Compromisso, paixão e serviço. Posso ser sincero com vocês, Terceira Igreja Evangélica Vida? Nós vivemos a pior fase da nossa igreja. Hoje, quando foi colocada aquela foto lá, eu lembrei de bons tempos, que a gente era bem menorzinho, que a gente era mais simples, mas que a gente tinha paixão nas coisas. Falta paixão na nossa vida, falta paixão nessa igreja. E algumas pessoas, mas domingo tá crescendo, está vindo mais gente. Mas eu acho que falta paixão a nós. Paixão de que a gente suportava vir enxurrado de todo o centro entrando dentro da igreja. Paixão de quando a gente tinha pilastros na frente do pregador, que você tinha com umas cadeiras para olhar a cara do pregador. Paixão de quando as nossas programações eram assim fraquíssimas, mas havia desejo por Deus. Falta paixão em nós, compromisso. Como falta na nossa vida um coração de José, uma pessoa compromissada com Deus, que não nega nada, não importa a circunstância. Ele tinha uma fidelidade a Deus. E hoje qualquer coisa nos tira do foco, nos tira do compromisso de Deus. José, ele poderia ter experimentado tantas coisas que a vida estava oferecendo para ele. Por exemplo, as tentações seduziram José. Uma mulher de Potifar, vamos colocar aí que era uma das mulheres mais bonitas daquele tempo, mulher de Potifar. Sedução sexual para um jovem que naquela época deveria ter entre 18 e 19 anos de idade, na flor da idade. Ele poderia falar assim: Deus, o Senhor me abandonou, minha família me deixou, eu estou aqui trabalhando como escravo. Quer saber de uma coisa? Não vou negar os meus desejos da carne. Mas José tinha o quê? Caráter acima de todas as coisas. Ele era resiliente, ele suportava a pressão. Eu digo para você, a gente suporta a pressão. Às vezes o balde está bem na nossa frente, a gente fala assim: agora quero nem saber. Já percebeu que quando acontece uma coisinha, parece que você carrega todas as coisas que não estavam dando certo e a gente joga diante de Deus e fala assim: tá vendo? É isso que eu mereço mesmo? Então José foi seduzido e ele disse não. E eu já falei isso, vou falar mais uma vez. Gente, naquela época e durante muito tempo, os empregados, eles tinham obrigação sexual com seus patrões. Então o José poderia falar assim: né? Faz parte da cultura, Deus vai entender muito bem. Minha patroa está mandando, então eu sou um bom funcionário, eu quero obedecer ela. José não foi isso.
Segunda coisa que seduziu José era murmuração. Gente, pensa num cara que poderia estar murmurando a vida toda. Era José. José tinha 17 anos. Para ele subir no trono, para se tornar o governador, passou-se 13 anos. 13 anos. Você sabe o que é isso? Não é 13 semanas, não é 13 dias, 13 anos. José perdeu a melhor fase da vida humana. Ele perdeu a melhor fase da vida humana, dos 18 aos 30 anos de idade, né? O pessoal faz essa continha aqui, ó, 10 anos, 20 anos, 30 anos, é o topo. Depois é só ladeira abaixo, só caída. José perdeu a melhor fase da vida dele dentro de uma prisão, sendo escravo de Potifar, sendo jogado de lugar a lugar. Pensa num cara que podia estar lá na prisão e falar assim: tá vendo? Eu estou aqui por causa do Senhor, dos seus sonhos. Olha só, eu não pedi isso não, viu? Murmuração, reclamação. Ou a gente é adorador ou a gente é murmurador. Não tem meio termo. Tiago vai dizer que é impossível jorrar duas fontes de uma mesma boca. Ou há de ser amarga ou há de ser doce. Então eu digo para você, a sedução da murmuração poderia ter entrado no coração de José. E outra coisa que tentou José, gente, isso aqui mata 90% dos crentes. Quando a gente está passando dificuldade, a gente vem para a igreja, a gente ora mais, a gente busca Deus. Mas, gente, o sucesso é uma sedução que derruba muitos servos de Deus. Gente, José se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. Gente, o Egito era os Estados Unidos daquela época. O segundo homem mais poderoso do mundo casou com uma mulher e teve 2 filhos. E a Bíblia não vai falar que José teve mais mulheres, que José abandonou seu Deus, que José se envolveu com a cultura egípcia. Nada disso. Ele continuou sendo fiel a Deus no sucesso. Talvez você está passando alguma dificuldade aí. Fala assim: ô Jesus, deixa eu te falar. Prisões têm propósito na nossa vida. José pediu para ser aprisionado? Não. Existem pessoas aqui que estão aprisionados em algumas coisas que eles não pediram, mas estão. É a vida. José falou assim: eu sou culpado? Não sou. A gente poderia falar aqui sobre injustiças, mas a gente pode deixar isso para uma próxima vez. José estava numa prisão que ele era injustiçado. Talvez há pessoas aqui que os pais abandonaram, a mãe falou alguma coisa, ou o filho falou alguma coisa, gente que o marido deixou, gente que está ferido, machucado, gente que é injustiçado lá no trabalho, lá no ministério. Gente, eu conheci um homem há umas semanas atrás, que ele estava trabalhando para uma pessoa que não assinava a carteira dele. Ele era muito simples, indo numa cidade do interior, e o patrão dele exigiu que ele fosse mexer na fiação e ele tinha que chegar perto de um transformador. O resultado é que ele triscou nesse transformador, tomou um choque que queimou 50% do corpo dele, e ele foi levado para o hospital às pressas. O patrão dele jogou ele lá e falou assim: olha, agora contigo não quero saber mais. O laudo do médico era: ele não anda mais. Por milagre de Deus, ele está andando, está vivendo, né, segundo as suas limitações. Tamanha injustiça é. Quando ele me contou, eu falei assim: cara, meu Deus, nós vivemos injustiças na vida, coisas que a gente não pede. Esse rapaz, ele tem traumas assim no seu corpo, ele tem traumas sobre a sua fisionomia, ele tem dificuldade em relacionar com as pessoas. Nós passamos aqui inúmeros traumas e tem gente que ainda está preso lá. Existem sim prisões que nós entramos por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, mas existem prisões que nós somos jogadas lá. E José foi jogado numa prisão. Mas eu digo para você, o Deus que nos coloca no palácio, o Deus que também nos honra, mas também é o Deus que está conosco lá embaixo, que está conosco lá na prisão. Esse é o Deus que nos acompanha. Nós lemos o texto bíblico aqui que José foi enviado injustamente para lá, mas Deus estava com José.
Toda a história desse homem vai dizer, e Deus estava com ele. Deus estava com ele na casa de Potifar, Deus estava com ele lá no faraó, Deus estava com ele lá na família, Deus estava com ele na prisão. E a Bíblia vai destacar isso, Deus usou de bondade com ele. Eu tenho uma boa notícia e uma péssima notícia para algumas pessoas. A péssima notícia é que possivelmente algumas pessoas vão continuar na sua prisão mais algum tempo. Vai continuar. Talvez um casamento que ainda não chegou no ápice. Talvez é um marido que ainda não converteu. Talvez é um problema emocional que ainda angustia o seu coração. Mas eu tenho uma outra notícia boa. É que mesmo ainda não sendo liberto dessa prisão, Deus vai manifestar bondade sobre a sua vida e vai tornar os seus dias mais fáceis. José poderia ter ficado lá encarcerado, preso, num calabouço, mas Deus usou de bondade com ele lá, e esse homem começou o quê? A administrar a prisão, a administrar. Já pensou esse negócio? José tinha a chave da própria cela e da cela de todo mundo. Eu precisava de um José trabalhando na Seven. A Bíblia descreve que o carcereiro não tinha problema nenhum mais, não tinha que resolver mais nada. Ficava em casa, maratonando todas as séries. Uma vez na semana chegava lá, ô José, como é que tá todo mundo? Ixi, tranquilo. Como que você sabe dominar essas pessoas, José? Eu conto as histórias, oro com eles, expulso dos demônios. Que mais? José administrava. E a Bíblia vai descrever que a prisão prosperou. Gente, como que pode isso? Tem gente que quebra multinacionais, mas esse homem administrou uma prisão e que ia trazendo prosperidade, porque havia sobre José o que? A justiça de Deus, havia sobre José também a bondade de Deus, e havia também sobre ele sabedoria. Sabedoria. Você sabe administrar suas prisões ou não? Você sabe administrar aquilo que te machuca ou não? Você sabe administrar isso? Você consegue falar, nossa, tá ruim, mas espera aí, mesmo ruim eu vou saber administrar, recompor. Tem gente que se perdeu o emprego, meu amigo, ele não sabe entrar mais no mercado de trabalho. Tem gente que se perder o namorado, ele não sabe mais se recompor emocionalmente, acabou. Mas eu já vi tanta gente se recomeçar, se realinhar espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, porque a pessoa sabe administrar suas prisões. Uma das coisas que José teve que administrar foi o silêncio de Deus. É difícil, né? Quando você ora e Deus não responde, quando você pede uma confirmação e Deus se cala, quando Deus te provoca, mas ele fica em silêncio. José poderia estar lá na prisão e falar assim, Deus, o Senhor falou que eu ia reinar, que eu ia governar, que eu ia administrar, eu estou aqui, esse é o sonho que o Senhor tem para mim? Se tornar o quê? Chefe de prisão? É isso? José teve que aprender com o silêncio de Deus. José teve que aprender com a confusão entre a realidade e os sonhos. Gente, quem aqui queria estar vivendo a realidade que está vivendo hoje? Eu duvido que tenha mais de 2 pessoas que vão levantar a mão e falar assim, eu estou satisfeito com a minha realidade. Eu duvido. Nós vivemos alguns desejos, sonhos. Então eu digo para você, viver a realidade de Deus é muito difícil, num tempo onde a naturalidade pede para a gente viver essa realidade. O justo viverá pela fé. A fé por aquilo que vai acontecer. Você não está vendo, vai acontecer ainda. É difícil. José, todas as noites, olhar e ver aquilo que Deus tinha prometido na vida dele. Olhava para as estrelas e falava assim, Deus, eu não estou entendendo, porque eu sonhei estrelas se dobrando diante de mim. José acordava de dia, via o sol quadrado e falava assim, Deus, eu não estou entendendo. O Senhor colocou em mim um sonho do sol se dobrando diante de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Gente, José interpretava sonho. Ele sabia, ele não estava sendo iludido, não. Ele sabia que ele ia conquistar, que ele ia governar, mas a realidade dele era totalmente diferente do que ele estava vivendo.
Por isso, quando Deus muda a situação, Faraó chama José. E José poderia falar assim: Faraó, quer saber de uma coisa? Eu já servi um Deus que poderia te interpretar esse sonho, mas ele me abandonou. Pode me voltar para a prisão. Ele poderia fazer isso. Quando o Faraó conta o sonho e fala assim: você é capaz de interpretar? José poderia falar isso, mas olha a resposta desse cara que tem caráter: eu não tenho capacidade, mas o Deus a quem eu sirvo, ele tem capacidade de interpretar sonhos. Sabe o que é isso? Caráter. Sabe o que é isso? Fidelidade, compromisso, paixão por Deus. É isso que a gente precisa orar hoje e pedir a Deus. Enquanto José estava na prisão, ele conheceu duas pessoas interessantes que estavam lá com o Faraó, o copeiro e o padeiro. Eles têm sonhos, José interpreta os sonhos. Outra coisa, José está caminhando lá e a Bíblia descreve que ele olha para os dois e vê que o semblante dos dois estava triste. Falou assim: meus amigos, por que vocês estão tristes? Você consegue estar na prisão e se interessar pelas pessoas? Você está passando sua dificuldade, assim: o que eu quero saber? Essa pessoa aí. José olhava: vocês estão bem, gente? O que foi que vocês estão tristes? Olha o interesse de José pelas pessoas. Então nós vemos esse desejo. José não se tornou amargo. Quando José interpreta o sonho do copeiro e fala assim: você vai voltar para Faraó, mas eu te peço uma coisa só: lembra de mim, peço Faraó para interceder por mim, porque eu estou aqui injustamente. Sabe o que a Bíblia vai descrever? Que o copeiro esqueceu dele. Eu acho que muitas pessoas sabem o que é isso, né? Ser esquecido pelas pessoas. Você verbaliza, mas as pessoas o quê? Esquecem. Eu acredito que não foi normal esse esquecimento. Foi o próprio Deus que fez questão do copeiro esquecer, porque ainda não era o tempo de José sair da prisão. Então não se assuste se algumas pessoas se esquecerem de você. Faz parte do processo. Se esqueceu de José, mas um tempo chegou, o tempo da honra, o tempo de transformação, o tempo do milagre na vida de José. Quando o Faraó chama José e o copeiro lembra dele, fala: tem um cara que interpreta, vem a honra de Deus sobre a vida desse rapaz, que agora tem 30 anos de idade. Numa noite ele dormiu numa prisão, mas no outro dia ele era o cara um dos caras mais importantes de toda a terra. Você consegue imaginar isso? Deus não estava preparando apenas um homem, Deus estava preparando um governador. Eu fico imaginando enquanto o Faraó estava lá treinando pessoas no colégio. Pensa numa cultura extremamente inteligente, cultura egípcia. Enquanto o Faraó está preparando-se os próximos prefeitos, governadores de lá, Deus está rindo e fala assim: eu estou preparando o próximo governador numa prisão. Deus está te preparando para algo extraordinário, que talvez você nem acredita, mas é o que vai acontecer na sua vida se você manter-se firme ao Senhor e ter caráter. Deus estava testando o coração de José através dessa prisão. Enquanto o mundo estava preparando governadores, apenas um homem era capaz de resolver um dos maiores dilemas que a humanidade tem, que é a fome. Quando o Faraó conta o sonho, José já interpreta e já dá conselhos. Gente, olha só como esse homem é diferenciado. Se fosse eu falo assim: olha, eu tenho a solução para você, me contrata. José não, faz o seguinte, Faraó: vai ter 7 anos de fome, de prosperidade, depois 7 anos de fome. Junte-se pessoas inteligentes que vai pegar todos os 10%, ó, o dízimo aí, 10% de toda a produção durante esse tempo, e você depois vai comprar os terrenos de todo o Egito. Você vai governar todo o Egito, vai ser dono de todas as pessoas e vai ter comida para dar para as pessoas. O cara deu a solução em 1 minuto e ninguém lá tinha resposta. Tamanha sabedoria. Como esse homem chegou nessa sabedoria? Através da prisão, porque ele estava administrando em tempo de escassez. Gente, todos aqui sabem que eu saí do meu trabalho
Redução salarial, lá embaixo. Eu tive que aprender a reduzir, a administrar na escassez. Administrar na escassez. Então agora, quando Deus me prosperar, eu vou estar melhor. Vou ter mais dinheiro no bolso. Administração na escassez. Aprenda a administrar nas dificuldades. Quando José estava na prisão, ele aprendeu 3 coisas para a gente finalizar. Primeira coisa, perseverar no propósito. Você está sofrendo, você está em alguma prisão, alguma dificuldade, alguma luta que resiste, eu digo para você, permaneça perseverando no propósito de Deus. Permaneça perseverando no propósito de Deus. José não negou a sua fé. Ele sabia que em algum momento ia mudar as coisas. Segunda coisa, a bondade até mesmo nas dificuldades, ânimo diário. Eu imagino José meio que desanimando no meio da caminhada. Gente, José era ser humano, ele desanimava. Como aconteceu essa semana. Na sexta-feira, vim para cá para a gente orar. Eu olhei para trás ali, vi aquele banner lá, falei, Jesus, a gente vai conseguir isso aqui nunca, se a gente continuar desse jeito. Gente, mas Deus sempre nos anima. Deus sempre nos anima quando a gente está desanimado. Então, diariamente, eu acredito em Deus falando, José, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, está acabando. Vai passar mais uns meses. Mas Deus, está acabando quando? Gente, há maná diário para as nossas vidas todos os dias. Há alegria, há disposição, há perseverança. Tem que olhar para o céu para encontrar o maná. Terceira coisa, José aprendeu a administrar na administração da prisão. Ele aprendeu que é no tempo de Deus. É difícil isso, né? Se eu falar assim para o Luan quer se tornar um empresário, apenas um exemplo, e eu falar assim, Luan, Deus está mostrando você numa empresa, você sentado de terno e gravata, com muitos funcionários, e você vai estar ganhando 15 mil reais por mês. O Luan, oxe, glória a Deus, recebe aí, Luan. E eu falar para o Luan, está chegando daqui 3 anos. Pelo menos o cara já sabe o tempo. Mas e se eu falar para ele, está chegando, e esse trem demorar 5, 6 anos, e ele não sabe? Há um provérbio que diz o seguinte, a promessa que tarda adoece o coração. Quando a gente vai aprender a esperar no tempo de Deus? Quando que a gente vai aprender? É difícil. Eu fico indignado porque eu falo assim, Deus, por que o Senhor não colocou esse menino já lá? Estava trabalhando de copeiro, era só mais um degrauzinho para entrar lá no palácio, mas Deus não quis. Deus, por que José ficou tantos anos na prisão? O copeiro esqueceu dele. Por que o Senhor não fez? Deus deu um sonho para Faraó. Por que Deus não deu um sonho antes? Por quê? Por que ele não fez isso? Ele poderia fazer isso, mas ele esperou, gente. Tudo tem um tempo certo, determinado, que nós não vamos conhecer. Nós não vamos saber o porquê, o motivo. Por que algumas pessoas morrem, são servas de Deus? Por que os maus continuam? Por que há tanta corrupção no nosso país? Por que? Nós não vamos saber. Para finalizar, houve restauração e perdão na história de José. Mais na frente, perdão na família dele. Gente, eu imagino esse homem lá na prisão, uma saudade do pai dele, uma vontade de abraçar o pai dele, 13 anos longe de casa. Ele ficava imaginando, nossa, como é que está meu irmão Benjamim? Mas todas as vezes que ele lembrava da família, ele lembrava dos irmãos que fizeram aquilo com ele. Lá na frente a gente vai ver José perdoando seus irmãos, mas Deus estava tratando o coração de José para ele perdoar lá na prisão. É lá na prisão que a gente começa a aprender a perdoar as pessoas que nos feriram, que fecharam as portas, que esqueceram de nós. Se coloque de pé nessa hora. Eu falei para você que a gente ia terminar mais cedo. 13 anos numa prisão. E não era essa prisão de Faraó,
mas foi ser deixado pela família, ser esquecido, injustiçado. Mas José soube administrar a sua prisão. A sua prisão. Eu queria que você orasse e falasse assim: Deus, essa é a minha prisão. O Deus de honra, o Deus de trono, o Deus de glória, é o Deus também da humilhação, do esquecimento. É o Deus da dor, da dificuldade. É o Deus dos traumas. José foi um homem extraordinário, sendo apenas fiel. E esse apenas nos falta hoje em dia. Imagina se Deus te desse hoje R$1 milhão. Imagina se Deus pudesse te dar hoje, Ele pode te dar uma mansão, uma empresa com muitos funcionários. Imagine se Deus te desse alegria infinita. O que você ia fazer com tudo isso? Ah, gente, quando Deus mudou a sorte desse homem, prosperidade, longevidade. José viveu até os 120 anos de idade, sofreu 13, reinou quantos anos? Muitos anos, com filhos, netos, respeito, honra, trouxe a família de perto, restaurou a casa dele, marcou uma geração, foi tão próspero que os seus 2 filhos entrou como tribos em Israel. Tamanha a unção que havia nesse homem, sem nenhum milagre, sem nenhuma guerra vencida, apenas resistindo. Ore aí, fala: Deus, me ajuda nessa prisão, me ajuda nesse trauma, me ajuda, Senhor. Prisão é lugar de restaurar relacionamentos, de perdoar pessoas. Prisão é tempo de aprender com a escassez. Eu imagino José com 50 anos de idade, com os filhos, ele chorando na mesa, farta. E os filhos: pai, por que você está chorando? Meu filho, você não sabe o que o papai já teve que comer. Você não sabe como que o papai já sofreu. Mas eu permaneci fiel. Eu estou aqui, meu filho, porque Deus me colocou aqui neste lugar. Coloque diante de Deus sua prisão, sua dificuldade. Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer. Deus tem a capacidade de, em 1 minuto, resolver tudo isso na sua vida. Mas Deus também tem a capacidade de te fortalecer até essa prisão abrir, até você sair, até você governar tudo aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. José tinha convicção do propósito da vida dele. Não perca, mesmo que a realidade seja diferente, não viva pela realidade, viva pelos sonhos de Deus, pelos projetos de Deus na sua vida. Ore nessa hora.